E aí, pessoal, tudo bom? Esse é o primeiro vídeo da série Introdução à Economia. É uma série de vídeos onde eu vou estar trazendo alguns conceitos básicos de economia. E nesse vídeo eu vou trazer o primeiro deles, o conceito de PIB. PIB, Produto Interno Bruto, corresponde ao total de bens e serviços produzidos na economia do país no período de um ano. O PIB é calculado por uma metodologia chamada contabilidade nacional ou contabilidade social. Essa contabilidade nacional é feita, no nosso caso aqui do Brasil, pelo IBGE, ou seja, o IBGE é quem calcula o PIB no Brasil. Ele que faz essa contabilização da produção, de bens e serviços da economia nacional. E como é que é feita essa contabilização? Como é que é feito esse cálculo do PIB? Ele é feito por três óticas, três formas. Pela ótica da produção, pela ótica da demanda ou despesa e pela ótica da renda. Antes da gente entender como é que funciona o cálculo por essas três óticas, é preciso a gente entender que o PIB funciona num sistema de fluxo. Todo fluxo de produção gera um fluxo de renda e todo fluxo de renda gera um fluxo de gasto, despesa, na aquisição de bens e serviços. Para a gente entender melhor, vamos pensar assim. As empresas, para produzirem, elas precisam empregar os fatores de produção. No caso aqui, basicamente o capital e o trabalho. Para empregar esses fatores de produção, ela precisa remunerá-los. No caso do trabalho, a remuneração do fator trabalho é o salário. São os salários que os trabalhadores recebem. Então, o trabalhador vai vender a sua força de trabalho mediante um salário. Quando a empresa remunera esse fator de produção, ele vai ser empregado na produção, vai sair daí um produto. Essa renda que o fator trabalho, por exemplo, recebeu, o salário dele, ele vai gastar para adquirir os bens e serviços que são essenciais a ele. Ou seja, a produção gerou uma renda e essa renda se converteu em gasto na aquisição de bens e serviços. É por isso que eu disse no começo, todo fluxo de produção gera fluxo de renda, que gera um fluxo de gasto, de despesa. Embora sejam três óticas diferentes, mas numericamente elas vão dar o mesmo resultado do PIB. O PIB ele é o mesmo, tanto da ótica da demanda, quanto da ótica da produção, quanto da ótica da renda. Nessa separação ela é feita só para discriminar, ver como é que está fluindo o fluxo de produção, renda e consumo na economia. Por isso que desenvolveu essa técnica. Mas o resultado numérico é o mesmo. Tanto faz tu analisar pela ótica da produção, como pela ótica da renda, como pela ótica do consumo, vai dar o mesmo valor. E esse valor é em reais, ou pode ser em termos relativos, percentuais. Bem, vamos lá ver do que são compostos essas três óticas. A ótica da demanda ela é composta pelo consumo, ou seja, o consumo total da economia, consumo agregado, consumo de bens e serviços, compra de bens e serviços. Ele é composto pelo investimento aqui no sentido econômico. O que é investimento no sentido econômico? É tudo aquilo que amplia a capacidade produtiva da economia. Ou seja, quando uma empresa compra uma máquina, ou quando é construído um aeroporto, uma rodovia, tudo isso aumenta a capacidade produtiva do país. Investimento não é a aplicação na bolsa de valores ou qualquer outra aplicação financeira. Do ponto de vista econômico, investimento é compra de bens de capital, maquinário ou então a construção desses bens imóveis que eu citei aqui para vocês. Pode ser também uma escola, um hospital, tudo isso aumenta a capacidade da economia. Certo? Outro componente da ótica da demanda é o gasto público, ou seja, todo o gasto do governo. E o último item é o setor externo, que basicamente corresponde à balança comercial, as exportações menos as importações. Do lado da produção, como é que esse PIB é calculado? Veja, do lado da produção corresponde basicamente aos setores da economia. A economia basicamente tem três grandes setores: o setor primário, o setor industrial e o setor de serviços. Quando você pega tudo que é produzido de bens e serviços nesses três setores, dá o PIB pela ótica da produção. E a ótica da renda ela corresponde a algumas variáveis, como por exemplo o salário, toda a massa salarial da economia, tudo que é de salário na economia, salário agregado, aluguéis, juros sobre o capital e o lucro das atividades empresariais, o lucro das empresas.
da produção que vem da produção de bens e serviços, certo? Tanto faz, né, vou reiterar aqui porque é bem importante a gente frisar isso para a gente entender. Tanto pela ótica do consumo, da demanda ou da despesa, como pela ótica da produção, como pela ótica da renda, o valor do PIB é o mesmo. Né? E eu estou fazendo também essa reiteração aqui porque é importante para a gente entender, né, mas também para a gente compreender uma polêmica que foi colocada aí no início do ano, em março, né, quando o número do PIB foi divulgado, né, o PIB de 2019, né, surgiu o tal lá do PIB privado. O PIB privado, né, foi uma invenção aí, né, bizarra que criaram para tentar, né, justificar, né, o fato de que o crescimento em 2019, o crescimento do PIB, né, em 2019 foi inferior a 2018 e 2017. Então, por uma questão de narrativa política, inventaram um PIB privado que supostamente cresceu mais do que um PIB público e que por isso a economia estava voando. Gente, não existe PIB privado. Né? E não sou eu que estou dizendo, é a literatura econômica que diz, é o sistema de contas nacionais que diz. Esse sistema de contas nacionais é um sistema padronizado, ele foi criado pela ONU, né? Lá em 1947, é utilizado por todos os países para calcular seus produtos internos brutos, né? Seus produtos nacionais. Né? Não existe essa separação entre privado e público, né, no cálculo do PIB. O PIB é calculado como um só. Tudo que é produzido, né, gera uma renda e gera um gasto. Né? Não tem separação entre PIB público e privado. Não existe essa separação. É um agregado. Né? O agregado é tratado como um só, não é separado. Certo, gente? Então, espero que tenha sido contributivo, né, ter sido claro nesse esclarecimento em relação a essa primeira variável importante, que é o PIB, né, que a gente tem que conhecer, né, para fins de conhecimento mesmo como cidadão, e, né, e para quem faz parte aí do debate político e econômico, tá, né, munido de uma informação importante, né, para fazer uma análise crítica da economia. Certo, gente? Eu agradeço a atenção e um forte abraço.